Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor, meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Conforme está escrito no profeta Isaías, eis que envio o meu anjo ante a tua presença, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de penitência para a remissão dos pecados. Ia ter com ele toda a região da Judéia e todos os de Jerusalém, e eram batizados por ele no rio Jordão, confessando os seus pecados. João andava vestido de pele de camelo, trazia uma cinta de couro em volta dos rins. Alimentava-se de gafanhoto e de mel silvestre, e pregava, dizendo: Venha após mim quem é mais forte do que eu, o qual eu não sou digno de desatar, prostrado em terra, a correia dos sapatos. Eu tenho-vos batizado em água, ele, porém, batizar-vos-á no Espírito Santo. Seguindo estas meditações e aprofundamento diante dessa sequência dos evangelhos, entendendo um pouco mais e aprofundando o Evangelho de Marcos, vemos este aprofundamento, né? Entrando no Evangelho, como São José Maria apresenta e pede aos seus filhos serem homens e mulheres de Evangelho. Também nós devemos entrar e conhecer mais, aprender mais e nos nutrir mais daquilo que o Evangelho nos apresenta, nos chama, nos convida. E algo que é presente no Evangelho de São Marcos, uma característica que creio já ter falado na última meditação, é em relação ao seu destinatário. São Marcos, ele tem por destinatário os cristãos pagãos, ou seja, os cristãos que vieram não cristãos pagãos, né, mas os cristãos vindo do paganismo. E diante disso, ele tem como característica apresentar o sentido judaico, este caminho feito, né, e apresentar os costumes, o contexto, as indicações. E nessa parte, a introdução, que contém 4 elementos. A primeira, que vimos na última meditação, né, a apresentação geral, o resumo, os apontamentos, a divisão do Evangelho. Bom, tem vários elementos só neste primeiro versículo. E depois temos isso, né, a apresentação de São João Batista. Depois de São João Batista, veremos o batismo do Senhor. E depois, por fim, o capítulo 12, o versículo 12 e 13, as tentações. E nessa segunda parte, que vai do versículo 2 ao versículo 8, vemos a apresentação de quem é João Batista, como este marco. E ao mesmo tempo que se apresenta, João Batista apresenta um pouco do contexto, o que se apresentava, o que se acreditava, todo o que está no redor, né? E assim explica um pouco do contexto daquilo no qual se crê. E isso vemos exatamente esta ligação que João Batista faz, né, entre o Antigo e o Novo Testamento, né? Primeiro, entender que diante da profecia que é apresentada no Antigo, Deus cumpre. Deus conduz seu povo, Deus protege o seu povo, e aquilo que ele promete, aquilo que ele anuncia, ele cumpre, ele concretiza. Isso se vê já nestes primeiros elementos e como o Senhor vai fazendo, né? E
temos então onde se vê que além que ele explica, mostrando as passagens do Antigo, né? E mostrando a vida de São João Batista, no qual cumpre esta promessa. Mas tem um destaque no qual se pode ver que é para este tipo de pessoas, né? Para cristãos que vêm do paganismo e não do judaísmo, porque a gente vê que não tem uma marca de uma sutileza de precisão, porque na primeira parte, o versículo 2, ele não vem de Isaías, como apresenta, né? Começa assim, conforme está escrito no profeta Isaías, e logo depois vem uma sequência, uma citação, que não é de Isaías. Na verdade, é um composto. A primeira parte dela vem do Êxodo e também está presente no profeta Malaquias, né? E aí depois, o versículo 3 aí sim, né, é presente no de Isaías. Só que é claro que tem esse enfoque, Isaías que é uma presença forte, que explicita muitas coisas, que anuncia Jesus e outras coisas mais, né, nessa profecia em relação ao Messias, mas a gente vê que ele não tem essa precisão. Um judeu que conhecesse as escrituras e tudo mais ia falar, peraí, isso daqui está errado, né? Então, mas alguém que vem do paganismo, não tem essa ciência, né? Então, é uma das formas de entendermos isso. Além do mais, ver que a vida de São João Batista é justamente essa explicação da concretização, da exemplificação concreta de que nosso Senhor, ele cumpre aquilo que promete, né? E a gente vê, né, isso diante desta profecia, né? Eis que envio o meu anjo, o meu mensageiro, né? Angelos significa isso, mensageiro, ante a tua presença, remetendo-se, no caso, a um sentido que era presente no Antigo Testamento de que Deus viria ao seu povo, mas que mandaria antes alguém, um anjo, um mensageiro, né, para preparar o caminho, para anunciar, para apontar aquilo que deveria ser feito, né? E é isso que a gente vê em concretude acontecer com São João Batista, né? Uma voz que grita no deserto, que clama no deserto, como São João Batista mesmo diz desse em outro evangelho. Preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Que ele expressa, né, isso quando expressa o que é o seu batismo, né? A gente vê uma relação bem concreta, né, da profecia com a concretização. A profecia ela fala de alguém que vai à frente do Senhor. E a gente vê esse paralelo quando entende todo o Evangelho, né? São João Batista é este ato de ligação do Antigo com o Novo Testamento. E é ele quem anuncia de modo imediato o Salvador, o Messias. Após ele, vem o Messias. Então, é ele propriamente que vem para preparar de modo imediato o caminho, até porque fica uma brecha de tempo entre o último profeta e, né, São João Batista. Então, ele que vem de modo próprio para preparar o caminho do Senhor. É ele esse anjo, é ele este mensageiro. É claro que no sentido rabínico, né, tem esse entendimento de que este mensageiro é apresentado como Elias, né, e tem destaques para isso, para esse entendimento de que o modo de se vestir, o que falava, o contexto, nosso Senhor mesmo apresenta, né, ser ele Elias, dá esse entendimento. E a gente vê este mensageiro, né, este que vem anunciar, preparar o caminho do Senhor. E como ele prepara, né?
Ele prepara a cena uma voz que clama do deserto e quer endireitar as veredas, endireitar as arestas, fazer com que tudo esteja aplainado. E como ele faz isso? Diante da sua pregação, diante do batismo, qual, de modo mais preciso, o Evangelho de São Marcos apresenta. Ele concentra, ele especifica a missão de São João Batista nesse sentido, né? Do batismo, um batismo de conversão. O batismo de São João Batista não é o mesmo batismo que o batismo cristão, né? O batismo de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? E ele é um batismo de conversão, é um ato preparatório, é um prenúncio do que vai vir. Ainda não é a concretização do batismo, né, que nós temos na Igreja Católica. E qual é o entendimento principal em relação a este batismo, né? Que veremos que talvez em algum sentido pareça, mas não é também o mesmo sentido do sacramento da penitência. É um ato de, em primeiro lugar, reconhecer os pecados, reconhecer ser pecador, reconhecer-se necessitado, reconhecer aquilo que fez contra o Senhor. E depois, ter-se esse rito penitencial, né, que é esse sentido do batismo, para uma conversão, né, para uma purificação, para uma conversão, uma mudança do coração, né? Mas esse batismo, como ele apresenta, no paralelo de São Mateus e São Lucas, eles colocam um contrassenso mais específico, água e fogo. No batismo cristão, os outros dois evangelhos sinóticos entendem como fogo, porque a purificação no fogo ela é mais forte, ela é mais precisa, ela é mais, né? Então, entende-se assim, né? E, por exemplo, nos Atos dos Apóstolos, quando apresentam o Espírito Santo, línguas de fogo, este fogo que queima, que purifica, que transforma, é nesse sentido, né? O batismo com água limpa, mas nesse sentido ainda preparatório, e assim é apresentado o batismo de São João, ao qual ele se refere e remonta. E por quê? E assim também se concretiza, ainda que não esteja explícito, né? Aí é a parte do estudar e esmiuçar, né? Aqueles que já entendem aquilo que é apresentado em Ezequiel, em Zacarias, né? Que o povo ele deveria ter ser purificado para o Salvador, né? E por isso é necessário este ato de purificação, este ato de transformação, esse ato de preparação que o batista o faz, né? Então a gente vê este caminhar, esta transformação que se é chamado a fazer, né? E que São João Batista ele faz, ele mostra, ele concretiza, né? Diante do Salvador que vem para isso, né? Para ele mostrar este caminhar, que é aquilo que o Senhor apresenta e especifica como quer. Mas, se olharmos somente dessa forma, podemos, tá, e como eu posso entrar? Como eu posso entrar no Evangelho? Né? Conhecer para entender o ambiente, né? Assim São Marcos apresentava, né? Necessário conhecer e explicar o ambiente. Então é necessário que também conheçamos o ambiente, né? Conheçamos este ato, este destinatário, o que significa estes elementos, o que significa certos termos, para podermos aplicar e entender melhor os sentidos. Mas também é importante que nos coloquemos a nós. Nós também somos chamados a ouvir, né? Diante deste anúncio, né? Diante desta voz que clama, um ato de purificação. E nós devemos aprender também a nos purificar, a ver que aquilo que nos é anunciado deve tocar em nosso coração, né? Aquilo que o Evangelho apresenta, aquilo que vemos na liturgia, aquilo que entendemos diante da nossa vida, o ato de ler, né, a passagem bíblica, o ato de
trazermos para a nossa vida, vermos aquilo que o Senhor quer de nós, são esses atos que devemos aprender a escutar. Escutar para deixar que o Evangelho penetre, para que deixar que o Senhor nos toque, para deixar que o Senhor nos transforme. Nós devemos aprender também a escutar, a esmiuçar, a entender, a compreender, a deixar ao prestar atenção neste anúncio, né? Este anúncio que é para a nossa vida, que é para um crescimento, que é para crescermos no amor, crescermos neste ato de mudança. E diante desta escuta é necessário que também aprendamos a reconhecer. Reconhecer as nossas faltas, reconhecer os nossos erros, reconhecer os nossos vícios, reconhecer as nossas limitações, a qual, né, São João Batista apontava e chamava, né? Será que nós reconhecemos, né, os nossos erros, os nossos delitos, os nossos pecados? Né? Por isso que neste ato de reconhecimento é tão importante que tenhamos esta cadência na leitura, né, das Sagradas Escrituras, de modo particular do Evangelho, neste ato de conhecer o Senhor, né, e ver e esmiuçar aquilo que ele diz em cada passagem. Porque o Senhor, ele nos aponta, diante do seu falar, o nosso erro. Aquilo que devemos mudar, aquilo que devemos nos empenhar em ter este ato de mudança, né? Por isso que não devemos ter pressa ao ler, né? Não devemos ter pressa de querer terminar, né, cada um dos livros da Bíblia. É necessário que o leiamos para que aquilo nos nutra, para aquilo que nos penetre, para que aquilo nos toque, para que aquilo nos transforme, para que cada palavra possa cair no lugar onde o Senhor quer que caia, para que possa frutificar, para que deixe que o Senhor toque em nossas feridas, né? Mas devemos, por isso, reconhecer, olha, será que eu não estou muito superficial nas coisas? Será que entender quais são os erros, entender quais são os nossos erros, as nossas limitações, né? Ver que se alguma coisa está me parecendo muito dura, talvez seja porque aquilo eu não quero mudar, porque aquilo eu estou me fechando, porque eu quero o meu jeito, o meu modo, segundo o meu pensamento, e não segundo a vontade do Senhor para mim. Então, ter atenção na liturgia celebrada, naquilo que é apresentado nas leituras, né, da Santa Missa, naquilo que o padre fala, porque é a presença do Espírito Santo ali que está conduzindo, e se alguma coisa me toca mais, me remexe mais, me deixa incomodado, é porque talvez aquilo ali seja o que eu mais preciso ouvir, né? Aquilo seja o que eu mais preciso, isso eu preciso mudar. Isso daqui eu preciso deixar que o Senhor arranque de mim, modifique, né? Então, este ato de reconhecer, né, fazer esse exame de consciência, né, eu conheço a minha fé, eu conheço aquilo que o Senhor quer de mim, eu me conheço, deixar, né, esse é o papel também, né, nessa caminhada, né, nosso caminho é para isso. E ter, diante deste reconhecimento, este ato de mudança, de conversão, de metanoia, que é um pouco daquilo que São João Batista apresentava, nós devemos também ter. É fato, já fomos batizados, já recebemos o Espírito Santo, não se tem um batismo de conversão no meio do caminho, mas nós devemos nos converter, né? O Espírito Santo em nós, ele deve nos impulsionar. Não existe um outro rito anexo, não seremos batizados uma segunda vez, existe um único batismo. Mas é parte da nossa missão nos deixar moldar por Cristo para que Ele nos impulsione. E esta mudança se dá também diante deste querer se deixar moldar, deste querer se deixar conduzir, deste querer estar com o Senhor, né? Mas para isso, vejamos esse sentido de metanoia, né? Esse sentido de mudança. O que significa este termo grego, né? Conversão, arrependimento,
penitência. Tudo isso envolve o sentido de metanoia, né? Principalmente, e todos esses apontam para o abandonar o pecado e aprender a trilhar o caminho de Deus. Certa vez, me lembro que um padre ele apresentava, né, isso, o sentido de metanoia, no sentido de como alguns, né, utilizavam no sentido marítimo, né? E o que é metanoia nesse sentido marítimo? O barco, quando sai do porto, ele sai com destino a algum lugar e traça a sua rota. Só que tem ventos, né? O leme não fica fixo, né? Por quê? Porque traçado o rumo, os ventos por vezes são contrários, empurram para o lado, empurram para o outro. Então, a metanoia é esse ato de conversão, este ato de retornar ao rumo, retornar ao caminho correto, ir na direção que se deve, né? Retornar para aquele que é o sentido, né, da direção para a meta, né? Este é o caminho de Deus. Metanoia para nós é isso, é termos essa conversão, essa mudança de rumo, de não permanecermos neste desvio para algo que não se busca, mas para termos os olhos na meta e retornarmos a esse caminho, redirecionarmos o nosso barco para chegarmos aonde queremos. E é necessário termos isso, né? E para isso é necessário estes passos. Primeiro, este reconhecer, este conhecer a si mesmo, este ver aonde o Senhor está trabalhando em mim, está apontando que ali é um defeito que eu tenho, que ali é uma ferida que eu tenho que tratar, porque ela pode estar causando outros problemas, ela está levando a outros erros, está piorando outras feridas, né? Está piorando, levando a outros pecados, né? Então, reconhecer os erros, os defeitos, conhecer as raízes, né? E ter este ímpeto, este querer, este desejo, né? Esta força por mudar, este empenhar-se para retornar ao rumo, né? Diante de alguns elementos. Um deles é justamente a penitência, ou seja, este empenhar-se a tirar algo que é bom ou a me comprometer, né, a fazer alguma coisa a fim de que aquilo se torne um hábito, a fim de despojar, né? Penitência é isso, né? Este ato de reverência, né? É uma pena, é algo que eu faço, né, em prol de algo, como ato de mudança. Então, buscar isso, né? É necessário implementarmos isso na nossa vida, né? Para termos esta mudança de mente. Também é algo que está abarcado no sentido de metanoia, este ato de mudança de mente, mudança de consciência. E mente é explicitado, né? Ainda que o termo seja grego, mudança de mente tem também um contexto judaico, semítico, né? Que remete não somente à cabeça, mas a toda a vida interior, né? É necessário mudar, né, as nossas disposições para um crescimento da nossa vida interior. E por isso temos um exemplo que nos é colocado justamente no início deste evangelho. São João Batista. São João Batista, né, era uma pessoa penitente. E vemos isso por meio das suas roupas, por meio de como se alimentava, né? E aqui devemos pegar tudo aquilo que conhecemos dele numa amplitude maior e aplicar também, né? Ver que, em primeiro lugar, ele já era santo, ele foi santificado ainda no ventre, né, de sua mãe. Vemos isso quando vemos a visitação, né, no Evangelho de São Lucas. Ele exulta de alegria pela presença do Espírito Santo que ali o santifica, né? Por isso, na igreja celebra-se a natividade de São João Batista, né? Porque ele nasce já santo. Ele não foi concebido santo, né?
mas ele foi santificado ainda no ventre de Santa Isabel. Então, ele é santo, mas ainda assim tem uma vida mortificada, né? Um empenhar-se, né? Como um ato de escola. Eu tenho uma vida penitente porque o mais importante é Deus, é aquilo que o Senhor me impele a fazer, né? E vemos esta vida mortificada, né? Vestia veste de camelos, né? Tinha um cinto de couro, aquilo que se alimentava, né? Mel silvestres e gafanhotos. Então, é uma vida de mortificação, né? E que devemos também ter esta vida de mortificação, né? Quanta mortificação fazemos no nosso dia? Será que somos capazes de nos negar algo que seja bom, que seja lícito, porque eu quero mudar um hábito, porque eu quero vencer um pecado, porque devemos também, né, pegar esses exemplos, né, para implementarmos isso na nossa vida. É algo que eu faço para algo mais, para agradar a Deus, para colocar Deus no centro, né, esta centralidade do Senhor. Então, saber, olha, isso aqui eu vou mudar como, né? Olha, eu vou aprender a tirar, né? Comer muito pouco daquilo que eu gosto, né? Comer mais daquilo que eu não gosto, né? Fazer algo que para mim é um esforço. Por exemplo, muitas pessoas não gostam de tomar banho gelado, então passar a tomar banho gelado, né? Dormir sem o travesseiro, né? Pessoas que são muito acomodadas, né? Tudo que, que é algo mais fácil, não talvez, né? O implementar um exercício, ou soltar um ponto antes e ir caminhando, o acordar a hora certa, né? São pequenas penitências, né? O ato de andar, o ato de né, acordar a hora certa e não ficar alongando, ter, né, este minuto heróico de vencer, o saber de um minuto heróico não só ao acordar, mas também ao dormir, né, vencer, né, esse ato de querer sempre fazer mais, adiantar, porque eu posso. Não, não vou dar conta de tudo no dia, então, olha, é tal hora. Vencer essa prepotência, olha, é para mim dormir tal hora, então tal hora eu estou desligando as coisas, né? Ter uma hora para parar, saber parar também é necessário, né? E ver, saber mudar os hábitos da vida para que possas conhecer e anunciar a Cristo, né? Quais são os modos como eu venho conhecendo nosso Senhor? Quais são os modos como eu busco me inteirar, crescer na vida de oração, né? A minha oração do terço, a minha oração, né? A minha leitura bíblica, a leitura de um livro espiritual, da vida de um santo, dos seus escritos, né? O que apresenta, né? Buscar mais a missa, e se alimentar de Cristo, né? Ter sempre Ele ali, né? Ouvindo Sua palavra, na liturgia da palavra, né? Recebendo Ele, ter, né? O hábito frequente da confissão, né? No mais tardar a cada 15 dias, porque assim, né? Eu busco a graça, né? Eu reconheço o sacramento, eu vejo, olha, eu tá aqui, né? Diante de mim, eu faço o meu exame de consciência e quero a graça que o Senhor quer me dar por meio daquele sacramento, né, para que eu possa vencer o pecado. E que assim eu possa anunciar a Cristo, né, verdadeiramente, né, anunciar Ele diante dos meus hábitos, diante do modo como eu falo, diante do modo como eu me porto. Se temos São João Batista como exemplo apresentado logo ao início do Evangelho, também a igreja sempre coloca-nos como exemplo a Virgem Maria. Ela, mais do que todos, ela é esse grande exemplo de santidade. Ela, mais do que todos, soube ouvir e guardar. Ela gerou, né,
em seu coração e em seu ventre a palavra. E ela soube em tudo seguir o Senhor do modo como Ele quer, do modo como Ele pede a ela, e por isso devemos ir a ela, para que ela nos ensine a seguirmos a Cristo como Ele quer de nós. Então, olhemos para ela e recorramos a esta nossa boa mãe para que ela nos ensine, né, a trilhar este caminho, a seguir a Cristo, a fazer a sua vontade, né, neste ato, né, de mudança, de transformação, né, de sairmos das coisas superficiais e retornarmos ao rumo, termos, né, esta busca coerente e reta para a nossa meta, que é o céu. Dou-te graças, Senhor, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste neste tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.